Fala, guerreiros adoradores, a paz de Jesus a todos. Bom, pessoal, eu estou aqui gravando esse vídeo no objetivo de substituir o vídeo da pregação do último domingo. Nós estamos no seminário de vida e tivemos aqui até agora 3 pregações, né? O amor de Deus, o pecado e a salvação. Então nós fizemos esse propósito de gravar todas as pregações para que nós possamos ter arquivadas e para que você que gostar de alguma pregação, que alguma pregação falar com você, você quiser aprender um pouco mais, você tem a oportunidade de entrar lá no canal que nós fizemos no YouTube e ver de novo a pregação, adquirir um pouco mais de conhecimento, tentar entender algumas coisas melhor. Amém? Então, tive que fazer esse vídeo aqui porque o vídeo gravado no último domingo, ele corrompeu parte dele. A Camila gravou metade do vídeo, ele corrompeu parte. E o Anderson também gravou, mas aquele vídeo que ele gravou não captou o som. E ficou muito ruim o som, não dava para entender direito. Então, estou fazendo esse novamente, vou refazer aquela pregação, no objetivo da gente ter arquivado mesmo. Esse é o objetivo. Amém? Então, recapitulando o que a gente passou até agora. Foi pregado no seminário o amor de Deus, primeiramente, onde a gente aprendeu que Deus nos ama de maneira incondicional, que não reúne condições para te amar. O amor de Deus é tão grande e que é semelhante a um amor de uma mãe por um filho, mas a gente falou também que o amor de Deus é maior ainda do que esse amor que você, mãe, sente pelo seu filho. Falamos depois no pecado, teve o outro domingo, o Anderson pregou sobre o pecado. Então nós entendemos que o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Deus não aprova o nosso pecado. Então, aprendemos um pouco mais sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre a salvação. A salvação que só vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos tentar entender isso. Vamos falar também um pouco sobre a condenação do homem, para dar sentido à mensagem da salvação. Vamos tentar entender algumas coisas sobre os atributos de Deus, sobre o porquê que o homem foi expulso do paraíso, e vamos tentar concluir com uma mensagem também que é a maior de todas, a mensagem de amor. Tentar entender um pouco mais aquilo que a gente coloca no peito, que é a cruz de Cristo. Amém? Então, vamos lá, vou pegar aqui a palavra lida na pregação, que foi João 3, João capítulo 3, o versículo do 16 ao 19. Diz assim, a palavra. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então essa passagem aqui, essa palavra, o apóstolo João, ele começa demonstrando o amor de Deus. Ele começa demonstrando o tanto que Deus nos amou com esse gesto. Dizendo que Deus amou o mundo e ele foi a tal ponto no seu amor que ele foi capaz de entregar o seu único filho para que todo o que nele crer não morresse, mas tivesse a vida eterna. E depois, João, ele continua dizendo que o objetivo de Deus enviar Jesus não foi para condenar Jesus. Deus não quis enviar Jesus no objetivo de condená-lo, causar dor, causar sofrimento. Não foi esse o objetivo de Deus. Mas o objetivo de Deus
foi enviar Jesus para que o mundo fosse salvo por ele, para que o mundo tivesse oportunidade de salvação. Essa é a palavra. Jesus, ele morreu para que o mundo tivesse oportunidade de salvação. Então, todos nós, todos que estão escutando essa mensagem, você que está escutando essa mensagem, Jesus, ele não morreu para te salvar. Jesus, ele morreu para te dar oportunidade. Agora você tem uma oportunidade de se salvar através de Cristo. E depois ele continua dizendo assim, só para a gente aqui ser claro de que a salvação só vem por meio dele, de que ele é a porta. Jesus é a porta, somente através de Cristo iremos ao céu. E olha só o que ele continua dizendo. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Então tá aqui, Deus sendo o centro, sendo a porta. Está em Cristo, está salvo. Quem não está em Cristo está condenado. Então, através disso, através dessa palavra, vamos tentar dar sentido agora a tudo isso. Vamos tentar dar sentido a essas palavras de João. Vamos tentar dar sentido à morte de Jesus na cruz. Por que que nós temos uma imagem, vamos dizer assim, tão cruel como símbolo de um homem crucificado, de um sangue sendo derramado, uma imagem de um homem que morreu numa cruz por amor a mim e por amor a você. Então, para a gente explicar isso, nós precisamos, primeiramente, dar sentido à mensagem. Eu quero dar sentido à mensagem de salvação. Não adianta eu chegar aqui e falar para você que Jesus morreu para te salvar, se você nem sabia que você estava condenado. Não faz sentido nenhum. Então vamos falar primeiro, vamos tentar entender como que foi dada a condenação do homem primeiramente. Vamos dar uma voltinha lá em Gênesis, vamos relembrar a história de Adão e Eva, vamos entender como foi o diálogo de Adão e Eva com Deus, depois com a serpente, para a gente entender por que que Deus fez isso com Adão e por que que Deus fez isso com Eva e com toda a humanidade, vamos dizer assim. E ver que tem fundamento, tudo tem fundamento. Não é à toa as coisas. Tudo está encaixado e tudo está alicerçado. Então vamos lá. Antes de eu falar sobre isso, antes da gente contar a história, eu quero falar de dois atributos de Deus. Duas qualidades de Deus, que Deus tem nele. Talvez fique um pouco difícil de entender a princípio, porque eu senti isso lá na pregação, foi um pouco difícil de entender isso. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser aprofundar um pouco mais, depois nós vamos conversar. Bom, precisei travar aqui o vídeo, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar então desses dois atributos. E se alguém tiver alguma dúvida, depois volta a me falar, porque eu vi que foi um pouco confuso lá na pregação. Mas vamos lá. Então, vamos tentar entender aqui. A Bíblia nos ensina que Deus ele tem várias características. Mas para a gente explicar isso, nós vamos falar somente de duas. A primeira característica está em Deus. Deus, ele é santo. Todos nós já ouvimos falar que Deus, ele é santo. 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E que não há mancha, isso significa que não há mancha de pecado em Deus. Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal, diz a palavra em Abacuque.
Então, essa é a primeira qualidade, que Deus é puro, Deus é santo e não há pecado nele. A segunda característica de Deus, Deus, ele é justo. Deus, ele faz justiça. Deus não é um juiz corrupto. Deus, ele fala e faz. Deus, ele cumpre as regras. Deus, ele cumpre as leis. Ele não é um juiz como nos juízes, como os juízes dessa terra. Ele é um justo juiz. Então, diante dessas duas características, vamos lá para a historinha de Adão e Eva. Olha só. Vamos tentar lembrar. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus criou Adão, criou Eva, tirou Eva da costela de Adão. E eles viviam junto com Deus. O homem vivia junto com Deus. Contemplavam Deus face a face. Conversavam com Deus. O homem era puro. O homem não tinha pecado nele. Então Deus podia estar com o homem. Deus sendo santo e puro, o homem sendo santo e puro, isso permitia Deus ter relacionamento com eles. Mas para a ordem ali do céu, para a ordem ali do Éden, Deus deu uma regra para Adão e para Eva. Olha só o que eles falaram. Adão, Eva, vocês podem comer de todos os frutos daqui do paraíso, desse jardim. Eu só não quero que vocês comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem, olha a regra, olha a ordem. Porque o dia que vocês comerem, vocês hão de morrer. E Deus dá essa regra e sai. Então a história continua e aparece a figura da serpente. E a serpente chega e tenta Eva, que come o fruto, e dá para Adão, que come o fruto igualmente. Então, quando eles fazem isso, eles desobedecem uma ordem de Deus. O que é o pecado? O pecado é desobedecer a lei de Deus. O homem se tornou um pecador. Sendo pecador, se tornou impuro. Sendo impuro, Deus não podia mais contemplar eles. Deus não podia mais ter aquele relacionamento com eles no Éden. A justiça de Deus teve que ser aplicada. E igualmente a santidade de Deus impediu com que o homem vivesse novamente com o Senhor. Então Adão e Eva, eles foram expulsos do céu, expulsos do paraíso. E a morte, assim como Deus disse que aconteceria, a morte entrou na vida do homem. O homem que era imortal, o homem que vivia no paraíso, que não tinha dor e que não tinha doenças, não existia aflições. O homem vivia no paraíso junto com Deus. Através do pecado, eles foram expulsos do céu, expulsos do Éden. Se tornaram pecadores. Essa é a condenação do homem. Aí começou a condenação da humanidade. E olha só, para a gente entender mais, para a gente ir mais além. Esse pecado de Adão e de Eva passou passou de geração a geração. Nós herdamos o pecado de Adão e de Eva. Nós temos em nós um pecado que se chama pecado original, que é um pecado que se originou lá em Adão. Então todos nós temos esse pecado original. E até nessa mesma linha de pensamento que Jesus não pôde vir numa relação de um homem e de uma mulher. Porque Jesus, ele não podia ter pecado. Ele tinha que vir nessa terra e não ter nenhum pecado.
Então ele não veio de uma relação entre um homem e uma mulher. O Espírito Santo desceu e gerou Jesus no ventre de Maria. Mas, enfim, eu, você e toda a humanidade somos condenados pelo pecado de Adão. O que fazer? Como ser salvo? O que Deus iria fazer para ter o homem de novo? Essa é a vontade de Deus. Deus quer ter o homem de novo. Deus nos ama. Deus quer a nós de novo no paraíso. Mas a santidade e a justiça de Deus impediu que isso acontecesse. Não era mais possível que o homem estivesse com Deus. Alguma coisa devia ser feita. O homem por si só, ele não conseguiria mais voltar a ter relacionamentos com Deus, porque o homem agora era um ser impuro e Deus um ser puro, que não contempla o mal e que não há pecado nele. Tá entendendo? Qual que seria o plano de Deus agora? Para um homem ser salvo, para um homem voltar até Deus, ele teria que ser puro. Ele não podia mais ter pecado nenhum. Mas nós sabemos que isso é impossível de acontecer, porque você já nasce com o pecado original. A Bíblia diz que até mesmo o justo, até mesmo o homem mais santo dessa terra, peca no mínimo 7 vezes ao dia. Como nós voltaremos até Deus dessa forma? Como nós iremos nos purificar dessa maneira para estar diante de Deus, que é santo, santo e santo? Então, vamos para o plano de Deus para a humanidade. Sabe o que Deus fez? Ele mesmo desceu nessa terra, pagou a lei, cumpriu todas as leis, morreu naquela cruz, debaixo da ira e da cólera de Deus, tomando sobre si o meu e o seu pecado, para que ele possa nos ter novamente no paraíso, junto com ele. É isso que Deus fez por mim e por você. Simplesmente isso. É mérito meu ir para o céu? Não. É mérito seu ir para o céu? É porque eu estou pregando que eu vou para o céu? Não. É porque eu estou fazendo obras de caridade que eu vou para o céu? Não. Se eu for para o céu, é simplesmente por crer no Senhor Jesus. Inclusive, é o tema do próximo seminário de vida. A gente vai entender que a salvação ela vem somente pela fé. Então, essa é a maior mensagem. Aqui acaba o meu direito de julgar o outro. Aqui acaba o meu direito de fazer distinção de pessoas. Porque se eu for para o céu, não é por mérito meu nenhum. Se eu for para o céu, é única e exclusivamente mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus que veio nessa terra e pagou por nós a nossa dívida por amor a mim e a você. E ele nos quer de volta lá no céu. Então a única condição do homem, olha só, a única condição do homem é crer no Senhor Jesus e se entregar de corpo e alma. Creia em Deus, é só isso. Se entregue para o Senhor, conheça a Deus e seu passaporte para o céu está na sua fé. Apocalipse diz que aqueles que entrarão no céu é aqueles que têm o selo de Deus na fronte. É uma parábola que Apocalipse diz sobre o Espírito Santo. Aqueles que aceitaram a Deus, aqueles que têm o Espírito Santo em si, aqueles que creram e se converteram, esses entrarão no paraíso.
Então, se eu estou pregando essa mensagem, se eu estou aqui, preparei essa pregação e estou pregando aqui para você, é porque o meu desejo é que você creia no Senhor Jesus e também esteja com Ele no paraíso eternamente. E para a gente já encerrar essa pregação, eu quero só ler uma mensagem de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo do 9 ao 11. Isaías foi um profeta que, no livro dele, que ele escreveu, dizem estudos que tem mais de 400 profecias que foram se cumprindo em Cristo, que foram se cumprindo com o tempo. Isaías, que é um livro escrito há 700 anos antes de Cristo. Então essa palavra vai dizer muito bem o que Jesus fez por mim e por você. O que é a salvação, que já estava predita pelos profetas há 500, 600, 700 mil anos antes da vinda do Messias e que se cumpriu com a morte e ressurreição do nosso Senhor. Então olha só essa mensagem. Foi-lhe dado sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores. O profeta já predizia que ele estaria entre os ladrões da cruz, 700 anos antes. Se bem que não haja cometido injustiça alguma, não tinha pecado nenhum. E em sua boca nunca tem havido mentira. O justo, olha só essa, o justo justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Quem que é o justo? Jesus. E o que ele fez por mim e por você? Justificou a mim e a você. O justo justificará muitos homens, ou seja, fará-nos justos de ir ao céu de novo. É isso que Deus fez. Quando você creu em Jesus, a Bíblia diz que a carta que te condenava, Jesus pregou num madeiro romano. É isso que ele fez por mim e por você. Amém? Então a mensagem é essa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Existem muitas formas de se explicar a salvação em Cristo. Eu quis explicar dessa maneira. Mas se alguma coisa não ficou clara para você, a gente volta a se falar lá no grupo de oração. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.